Amém, amém. Glória a Deus. Que bom que estamos aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei em que horário nós vamos estar juntos para mais esta jornada bíblica, mas seja qual for o horário que você estiver comigo, que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de todos os seus queridos, os seus amigos, e que Deus esteja nos abençoando. Nós estamos em Atos capítulo 2, Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Space, esse momento de espaço bíblico que a Harvestfield aqui possibilita para que nós possamos fazer esta leitura sistematizada do Evangelho de Atos. E nós deixamos para trás aqui o capítulo 1 do livro de Atos, e foi um capítulo extraordinário. Foi um capítulo em que nós nos detivemos nele por 3 cultos, por 3 oportunidades. E nessas 3 oportunidades nós estudamos todo um contexto histórico dos primeiros dias da igreja cristã, desta igreja que, se perdendo nos seus primeiros dias, levou Lucas a escrever um livro em defesa do Evangelho, um livro em defesa da própria igreja. Nós vimos numa segunda oportunidade que o Senhor Jesus, quando determinou que eles esperassem a vinda do Espírito Santo, havia uma maneira correta dessa espera, e esta espera deveria ser em oração. E nós passamos aqui um longo tempo estudando este tema tão importante da oração. Mas a gente viu que, infelizmente, no terceiro episódio, esta igreja não aguardou em oração. Esta igreja tomou algumas decisões de forma equivocada, porque não aguardou o Espírito Santo de Deus vir capacitá-la como tinha que capacitar. E esta igreja, na pessoa principalmente de Pedro, o apóstolo, tomou decisões que frustrou pessoas, que deixou pessoas chateadas. Foram decisões que não trouxeram paz ao meio da igreja. E nós aprendemos como é complicado quando a gente toma decisões que não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o dia do Pentecoste, o capítulo deste livro que, na verdade, dá o nome a esta série bíblica que nós estamos tecendo, esta série bíblica chamada Spotlights do Pentecoste. Eu te convido, então, você já deve ter aberto a sua Bíblia, o seu aplicativo em casa, a ler Atos, capítulo 2, o dia do Pentecoste. Este trecho da Bíblia que provavelmente todos os cristãos conhecem. Se você cruzar qualquer cristão por aí e perguntar, sem que ele esteja com a Bíblia, o que está escrito em Atos 2, ele vai dizer provavelmente, essa é fácil, essa eu sei. Atos 2 é o dia do Pentecoste. Então estamos aqui, Atos capítulo 2, e eu te convido à leitura bíblica neste momento. Diz o texto bíblico assim, na versão NVI que eu estou utilizando. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar segundo em sua própria língua. Então perceba que o versículo 6, se combinado com o versículo 4, está dizendo que cada um os ouvia falar conforme a sua própria língua. Numa melhor versão dessa tradução, você vai encontrar que cada um ouvia o que estava sendo dito por aqueles que foram sendo visitados no seu próprio idioma. E o versículo 14, a gente pula aí, está dizendo que, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo, homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. O que para os dias atuais não nos diz absolutamente nada, né, queridos? Porque tem gente que 9 horas da manhã já consegue estar bêbado. Versículo 16, mas isto, ao contrário, é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
Joel disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bom, Pentecoste, oh, que maravilha falar deste trecho da Bíblia tão maravilhoso. E Pentecoste, queridos, era uma festa judaica. Repito, Pentecoste era uma festa judaica, e além desta festa judaica, lá em Jerusalém, chamada Pentecoste, que a depender da sua versão, você vai também encontrar como festa da colheita, ou então festa das primícias, existem outras duas que faziam com que todas as pessoas judias espalhadas pelo mundo peregrinassem até o templo em Jerusalém nessas datas. Uma delas, por exemplo, é a Páscoa, a festa da Páscoa, e outra é a festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das cabanas. Portanto, essas são as três grandes festas judaicas que faziam com que o povo de Israel, espalhado pelo mundo em outras nações, peregrinasse até Jerusalém nessas datas. E a festa da Páscoa, ela faz remissão ao êxodo. A festa da Páscoa celebra a criação de um povo, porque para a tradição judaica, a Páscoa revela que Israel ele só surge no cenário histórico do mundo, como um estado, nação, após a saída do Egito. Para a tradição judaica, Israel, até saírem do Egito, eles não passam de um amontoado de escravos, mas é a saída do Egito que dá origem a um povo, é a saída do Egito que faz com que um Estado-nação surja na humanidade, e agora esse Estado-nação caminha pelo deserto em busca da sua terra prometida. Páscoa é isso, Páscoa é êxodo, Páscoa é saída do Egito, Páscoa é criação de um povo. Já a festa dos tabernáculos é a oportunidade em que os judeus celebravam a redenção deste povo. E essa redenção acontece no exato momento em que este povo chega à terra prometida, que eles adentram a terra de Canaã. E como é que eles celebram a festa dos tabernáculos? Bom, basicamente, os judeus saem de suas casas e vão para o deserto. E durante uma semana eles vão habitar em tendas, vão habitar em cabanas, fazendo ali uma remissão, rememorando em suas mentes o tempo de peregrinação ali no deserto. Por isso, festa dos tabernáculos, festa das cabanas, festa das tendas, e ela é conhecida como a festa da redenção. E aí você tem também a festa do Pentecoste. Bom, o que eles celebram na festa do Pentecoste, ou celebravam na festa do Pentecoste? A festa do Pentecoste, diferente das outras festas judaicas, ela tinha sempre dois motivos para se comemorar. O primeiro delas era, claro, um motivo religioso. É na festa do Pentecoste em que a nação de judeus se reúne e comemoram a entrega da Torá de Deus a Moisés. E eles consideram isso uma grande revelação, aliás, a revelação que Deus faz de si a Moisés. E a segunda comemoração que eles celebram ali na festa do Pentecoste é uma celebração agrícola. É uma celebração em que eles trazem as primícias dos frutos de sua terra e trazem a Deus como oferta, pedindo que Deus mantenha a fertilidade da terra. Agora, o grande problema é que a gente precisa iniciar esse estudo do Pentecoste percebendo que as três festas judaicas possuem absoluta relação com a história da humanidade. As três festas judaicas dizem respeito à criação de um povo, à redenção de um povo e à revelação de um povo. Você consegue compreender a absoluta relação que tem com a minha e com a tua história, com a história da humanidade? Deus cria o homem, Deus se revela ao homem, Deus redime este homem. Mas hoje a gente vai falar somente a respeito da festa do Pentecoste, que tem as suas prescrições muito bem previstas no livro de Levítico 23, Êxodo 23, Números capítulo 28 e Deuteronômio capítulo 16. A gente precisa dar uma olhada em tudo isso para entender o que é Pentecoste. E especialmente ali no livro de Levíticos 23 e Deuteronômio capítulo 16, a gente encontra que Israel deveria comemorar a festa do Pentecoste no 50º dia após a Páscoa. Há traduções bíblicas que vão dizer que o Pentecoste deve ser
celebrado no dia após ao 7º sábado após a Páscoa. Por isso, na sua Bíblia, talvez a festa do Pentecostes esteja também ilustrado como, ou traduzido como festa das semanas. Então, festa do Pentecoste, festa das primícias, festa das semanas, festas da revelação. Pentecostes, querido, vamos lá, é a palavra grega para o número 50. O reverendo Buckland, quando escreve o seu Dicionário Internacional de Teologia, ele diz que Pentecoste é uma data que celebra uma festa judaica pela entrega da Torá feita por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai, exatamente no 50º dia após a saída do Egito. Por isso, Pentecoste, eu repito, Pentecoste significa 50 dias após. E além de uma série de obrigatoriedades que você encontra nessa festa, que os judeus devem trazer 7 cordeiros, vitela, deve trazer 2 cordeiros, 2 cordeiros, 2 carneiros, deve trazer cabra. A grande finalidade, na verdade, da festa do Pentecoste, como as outras festas judaicas, é quase que impor, é quase que obrigar que judeus se dirijam ao templo lá em Jerusalém. E eles levam as suas ofertas que no início eram voluntárias e que se tornaram, com o passar do tempo, ofertas que se tornaram tributos, impostos a serem pagos ao templo de Jerusalém. E por que é bom a gente entender tudo isso? É porque a gente precisa compreender que na era de Jesus Cristo, na era cristã, as grandes revelações que Deus fez à humanidade aconteceram justamente nesses períodos especialíssimos de festas de peregrinação judaica, porque todo o povo judeu vai a Jerusalém. É, por exemplo, na Páscoa, que é de todas as festas, aquela que leva a maior quantidade de judeus até Jerusalém, que a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, ela chega ao seu ápice, queridos. É a morte de Jesus sendo realizada na Páscoa, e esta morte de Jesus sendo realizada na Páscoa, ela é uma absoluta estratégia de Deus. A pastora Vanessa, quando ela prega aqui, ela costuma dizer que Deus é intencional, e é verdade, Deus é pura intenção. Estava todo mundo lá em Jerusalém está lotada, tem judeus saindo para todos os lados, e eles ficam sabendo que na sexta-feira da Páscoa, uma pessoa justa, piedosa, em quem não se achou culpa, em quem não se achou pecado, foi envolvida numa trama do sinédrio religioso com as armas de Roma, e ela foi violentamente espancada, morta e sepultada. Mas acontece que esses judeus, antes de irem embora no domingo, quando eles se levantam, eles também têm a notícia de que aquele justo que fora morto na sexta-feira, ressuscitou no domingo de Páscoa, no domingo de ressurreição. Todo mundo ficou sabendo, ou também ouviu uma sugestão sobre essa história, estava todo mundo lá. É, por exemplo, na festa dos tabernáculos, que Jesus realiza grande dos seus sinais, e alguns são específicos. Por exemplo, a cura de um cego de nascença. Jesus Cristo sabia que havia dentro da tradição judaica uma compreensão de que um cego de nascença só poderia vir a ser curado se um dia um Messias estivesse presente na terra, e Jesus sabe disso. A Bíblia mesmo informa que nunca antes na história de Israel havia-se tido a notícia de que um cego de nascença tinha sido curado. E quando Jesus passa lama nos olhos desse cego e dá uma ordem para ele, vá se lavar lá no tanque de Siloé, Jesus, que é Deus, é absolutamente intencional, sabe o que está fazendo. Jesus sabe que é festa dos tabernáculos, e naquela festa há uma procissão de sacerdotes em volta daquele tanque, que estão recolhendo água, estão colocando água nos cântaros, nos vasos, para que essas águas sejam levadas até os degraus do templo, simbolizando ali um ritual de purificação. E agora, no meio daquele monte de sacerdote, o cego chega ali e diz, estou enxergando, passei a enxergar, eu era cego de nascença e agora vejo. E aqueles sacerdotes desesperados estão se perguntando, como é que isto pode acontecer? E ele diz, não sei, um homem chamado Jesus de Nazaré fez este grande sinal, e vocês sabem, né, é sinal messiânico, só um Messias podia fazer isso.
Portanto, as festas judaicas eram oportunidades em que Deus e Jesus fazia grandes atos com o intuito de anunciar a maior quantidade de judeus possíveis estes grandes feitos. E por isso, é exatamente em outra festa, chamada festa do Pentecoste, em que Deus decide derramar o seu Espírito Santo e fazer cumprir a promessa que ele havia dito por meio das bocas do profeta Joel, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel. Atos 2, queridos. Atos 2 estabelece para mim e para você um absoluto paralelo entre o Pentecoste judaico e o Pentecoste cristão. Para os judeus que estão em Jerusalém, e presta atenção no versículo 5 que a gente acabou de ler, a Bíblia diz que havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo. Para os judeus que estão em Jerusalém, começa a haver um certo questionamento sobre a festa do Pentecoste no quesito agrícola. Eles não estão muito mais preocupados com a fertilidade da terra, porque veja bem, estes judeus que estão vindo de todos os lugares, de todas as partes do mundo, não trabalham mais em Canaã, não estão mais na terra prometida, não estão mais na lavoura. Para eles não faz mais sentido trazer primícias dos seus frutos, porque eles não plantam mais. A festa perdeu o seu sentido quanto à questão agrícola. E a festa precisa encontrar um novo significado para que ela não tenha um esvaziamento. Esses judeus que estão espalhados pelo mundo agora são artesãos, são comerciantes, homens de negócio. E aí, há todo um sistema religioso que está mudando as condições da festa do Pentecostes já nos tempos de Jesus. A festa de Pentecostes, ela deixa de ser uma festa com características religiosa / agrícola para ter a característica religiosa / cívica. Os judeus vão até Jerusalém e continuam celebrando a revelação que Deus fez de si na Torá quando ele entregou a Moisés. Isso não muda, mas agora, num novo tipo de comemoração cívica, os judeus na festa dos Pentecostes começam a comemorar a revelação que Deus fez a Davi, começam a comemorar agora uma outra revelação. Deus revelou a Davi a construção do templo de Jerusalém. Pronto, problema resolvido. A festa de Pentecoste continua com 2 celebrações e ela se torna ainda mais grandiosa, porque agora ela celebra a revelação que Deus fez na Torá e a revelação que Deus fez no templo. Para os judeus está cada vez mais claro que querem ver Deus, querem conhecer a Deus, querem saber onde Deus está, olhem para a Torá, olhem para o templo, e a festa continua grandiosa, mas tem todo um sistema político, religioso por trás disso. E para os judeus, a Torá é o código de ética, a Torá é a Constituição Federal dos judeus. A Torá é a expressão da vontade divina ao ser humano. A Torá é onde Deus se revela de si mesmo nas linhas que estão escritas na Torá. Não existe para Israel nada comparado à beleza, à sacralidade, à grandeza de se estudar a Torá. A gente aqui no século XXI olha para a história de Israel e identifica algumas grandes mentes brilhantes de Israel. Por exemplo, a gente vê Einstein, a gente vê Freud, a gente vê Marx, esses homens que mudaram a história da humanidade. Mas, na verdade, para os israelitas, mentes brilhantes são aqueles homens que se dedicaram a estudar a Torá. Por quê? Porque Deus está na Torá, Deus se revela na Torá, a Torá apresenta a Deus. E isto chega ao ápice na sua tradição cabalista. A Cabala, que é uma das vertentes do judaísmo, aliás, é a vertente mais mística do judaísmo, para a Cabala, o texto da Torá é um texto que compreende Deus. Ou seja, Deus mergulhou no texto, Deus está submerso no texto da Torá.
Para os cabalistas, a Torá não é só um mero código de ética, uma Constituição Federal, não. Eles buscam estudar a Torá para que, acima de tudo, eles encontrem o divino nos textos da Torá. Por quê? Porque para os cabalistas, Deus mergulhou na Torá. Não há Deus em nenhum outro lugar, somente no texto. Queridos, e aqui, exatamente aqui, está o absoluto e evidente paralelo que a gente precisa observar entre a entrega da Torá por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai e o dia do Pentecoste. É que esse paralelo estabelece para a gente que no dia do Pentecoste, no dia que Deus se derramou sobre toda a carne, a promessa da revelação de Deus não se restringe mais a um mero livro, a mera Torá. E essa nova aliança da qual eu estou falando para vocês hoje é algo que já havia sido registrada no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias 31 diz que estariam chegando dias, declara o Senhor, que ele faria uma nova aliança. E quando Jeremias diz isso no versículo 32, ele diz, olha, essa aliança que eu farei com vocês, não é a mesma aliança que eu fiz com antepassados de vocês, quando eu os tirei com mão forte do Egito para Canaã. Não! Na nova aliança, diz Deus, eu porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei nos seus corações, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E no versículo 34 do capítulo 31 de Jeremias, o profeta continua dizendo, olha, a partir do derramamento desta nova aliança, ninguém mais vai precisar ensinar ao próximo, olha, você conhece a Deus? Não, porque Deus agora será conhecido entre todos, do menor ao maior. Deus disse que poria neles a sua nova aliança, perdoaria a sua maldade e não se lembraria mais dos seus pecados. Ora, o que é que este texto de Jeremias 31, que eu parafraseei aqui, está nos dizendo? Está nos dizendo que a promessa que foi feita por Deus pela boca de Jeremias está nos dando conta de que a lei, de que a Torá, de que a revelação que Deus faz de si mesmo não estaria mais impressa em tábuas de pedra que foram entregues a Moisés, mas estaria agora gravada em nossos corações. Diz o texto, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Queridos, o absoluto paralelo que existe no Pentecoste para nós cristãos é extraordinário. O Pentecoste diz para a gente que a revelação de Deus está saindo das tábuas e está indo para dentro dos corações. A revelação de Deus sai agora de um texto, vai para a profundidade da nossa alma. A revelação de Deus agora sai de um papel escrito e vai para a interioridade do nosso espírito humano. É extraordinário. O profeta Ezequiel, quando fala sobre isso, no capítulo 36, versículo 26, ele diz, olha, Deus está dizendo que dará a vocês um coração novo, e colocará em vocês um espírito novo. Deus está dizendo, tirarei de vocês o coração de pedra. Queridos, a Torá era o coração de Israel, e esta lei estava gravada nas pedras que Deus deu a Moisés. E o profeta diz, mas em troca deste coração de pedra, darei a vocês um coração de carne, e neste coração colocarei o meu espírito para que vocês passem a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Aleluia! Pentecoste é entender que a partir desta nova aliança em que Deus se derramou, a humanidade ela deixa de ser guiada de fora para dentro e vive agora uma nova espiritualidade pela qual ela é guiada de dentro para fora. A partir do Pentecoste, da nova aliança, a humanidade é guiada agora por pela sua interioridade, porque Deus agora mudou de endereço. Eu estou aqui na Harvest há quase um ano falando a respeito das mudanças de endereço de Deus. E chegou o dia da mudança final. O Pentecoste, querido, é o dia que Deus estabelece esse absoluto e novo paralelo. Deus sai das linhas da Torá, onde a tradição judaica que ele poderia ser encontrado, e ele vem morar definitivamente no meu e no seu coração.
É a partir do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que Deus está unindo o Espírito dele ao Espírito dos homens, para a gente receber uma nova revelação que nos diz quem é Deus, quem Ele é, qual é a sua vontade, onde Ele mora. Deus está em seu último e definitivo endereço, e a partir do dia do Pentecoste, a partir de Atos 2, Ele não habita mais em templos feitos por mãos, mas Ele habita num templo que Ele preparou na eternidade. Ele habita em mim, Ele habita em você. Deus um dia planejou isso, queridos. Eu fico imaginando Deus planejando, fazendo esse projeto, e chegando à conclusão: já sei onde eu vou morar definitivamente. Eu vou morar dentro de cada um deles. O Pentecoste é o dia em que, muito além dessa filosofia judaica de estudar a respeito de Deus, o homem entende direito quem é Deus, sabe quem é Deus e sabe onde Ele está. E é muito provável que, por causa disso, o filósofo e pai da psicanálise, Jung, tenha sido levado a dizer que, olha, eu não só creio em Deus, mas sei quem Ele é. E que maravilha fosse que toda a humanidade dissesse isso: eu não só creio em Deus, sei que Ele é. O Pentecoste é a união do Espírito de Deus, a união do Espírito dos homens. E nesta união, nós não somos mais guiados de fora para dentro pela lei. Somos guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus, dando concretude, chegando à oportunidade de realizar, de fato, de verdade, aquilo que Jesus nos disse: olha, se vocês querem nascer de novo, vocês precisam não só nascer da água, vocês não precisam nascer somente de um parto, mas vocês precisam nascer do Espírito Santo de Deus. Pentecoste, querido, quando eu olho para o livro de Atos, é nós entendermos que nós passamos a ter uma mentalidade espiritual nova. Por quê? Porque o Espírito de Deus se uniu ao Espírito do homem. Paulo, o apóstolo, escreve sobre isso quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e versículo 14. Ele fala: olha, há uma nova mentalidade que agora precisa ser desenvolvida pelo homem. Porque quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras, e não é capaz de entendê-las. Elas são discernidas espiritualmente. O que Paulo está dizendo para nós, em outras palavras, é o seguinte: olha, o homem que não receber o Espírito Santo de Deus, que não aceitar isso, ele não pode compreender as verdades do reino, porque as verdades do reino não são compreendidas pelo homem carnal, pelo homem natural. É por isso que eu acho que Jesus insistiu repetidas vezes, em falar sobre a vinda do Espírito Santo. João 14, 26, João 15, 26, João 16, 13. Jesus, em essas três oportunidades, insistem: olha, o conselheiro, o Espírito que será enviado pelo Pai, vai lembrar todos vocês dessas coisas. João 14, 26. João 15, 26, Jesus está repetindo: olha, quando o conselheiro vier, o conselheiro que será enviado em Espírito pelo Pai, ele vai testemunhar ao meu respeito. E quando Jesus está ali, durante a oração sacerdotal, numa situação reservada com os discípulos, ele insiste lá em João 16, 13, dizendo: gente, esperem o Espírito Santo da verdade, ele será enviado, e ele vai anunciar todas as coisas a vocês. Bom, então para mim, está absolutamente claro, com fundamentos bíblicos, de que o Pentecoste é uma nova revelação que estava por vir de Deus, segundo Jesus Cristo. E esta nova revelação traria aos seus discípulos e a toda a carne uma nova consciência espiritual que ia superar esta religião judaica, que guiava os homens de fora para dentro, mas que agora, a partir do Pentecoste, vai guiar os homens de dentro para fora. E Paulo, o apóstolo, diz em 1 Coríntios 2 e 13, afirmando que ninguém poderá então dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Lembra de quando Jesus Cristo fez uma enquete com os discípulos? Ó, galera, chega aqui, senta aqui. O que vocês dizem aí a respeito de mim? Aliás, o que o povo aí fora está dizendo a respeito de mim? Quem sou eu? E Pedro se adianta, se levanta e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo.
E Jesus responde: muito bem, Pedro, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas foi revelado pelo Espírito Santo de Deus que estás nos céus. Muito bem, Pedro, muito bem, o Espírito Santo acabou de visitar a sua vida e te revelar, mas presta atenção, Pedro, vai chegar um dia em que o Espírito Santo não vai mais visitar você, vai chegar o dia em que o Espírito Santo vai morar em você. Para a gente hoje aqui, século 21, é tranquilo ver essa declaração do Pedrão. Quem não gostaria diante de Jesus e na presença dos outros dizer: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo? Maravilha! Mas naquela época, um judeu reconhecer em um outro ser humano a figura divina de Deus, blasfêmia. Blasfêmia punida com morte. Por quê? Porque para os judeus, Deus só pode ser reconhecido nas linhas da Torá. Somente nas páginas de um livro sagrado é que Deus pode ser visto, sentido, que Deus pode ser reconhecido. Por quê? Porque na Torá Deus está. Deus não está na figura de um homem, isso é blasfêmia, tem que punir com morte. Mas Jesus diz: boa, Pedro, o Espírito Santo te revelou isso. Você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra que vos fala eu vou edificar a minha igreja. Queridos, a Bíblia está ensinando para a gente que o Pentecoste é o dia em que se muda o paradigma da presença do Espírito Santo. Esta presença do Espírito Santo que antes era ocasional, que antes era pontual, que antes era essa mera visitação em alguns momentos para a revelação, a partir do Pentecoste, este paradigma muda, porque o paradigma da presença do Espírito Santo de Deus não é mais de visitação, é de moradia. Com a descida do Espírito Santo, queridos, há uma nova morada de Deus, e esta nova morada é dentro de cada um de nós, e Deus habitando em cada um de nós, faz de nós agora revelações ambulantes de Deus para o mundo, o que o Novo Testamento vai chamar de cartas vivas de Jesus, cartas de Cristo. Opa, peraí, Marcio, tá bonito, tá poético, mas isso está na Bíblia? É claro que está. Eu não sou doido de subir neste altar aqui e pregar o que não está na Bíblia. E de onde você tirou isso? Está lá, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, Paulo está falando da nova aliança, que ele começa no capítulo anterior, capítulo 2, e quando chega num determinado momento, Paulo diz: vocês, nesta nova aliança, demonstram que são uma carta de Cristo, escrita não mais com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Isso aqui, gente, é extraordinário, porque a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, que somos nós, que sou eu e você, esta igreja passou a ser, com o derramamento do Espírito, cartas vivas de Cristo. O que Paulo está dizendo, queridos, é o seguinte: olha, gente, antes, o Deus que era visto nas linhas da Torá, agora ele é reconhecido em um novo texto sagrado, e esse novo texto sagrado sou eu, é você, nós somos cartas vivas de Deus para o mundo. Agora Deus ele é lido, Deus é encontrado, Deus é experimentado, Deus é reconhecido, Deus é sentido em cada um de seus filhos. Eu e você, a partir do dia do Pentecoste, passamos a ser o novo texto sagrado para o mundo, a partir do novo texto sagrado para o mundo, que Paulo chama de cartas vivas para o mundo. O mundo passa a olhar para a gente e passa a enxergar em nós as novas linhas que Deus está escrevendo para a humanidade. Isso é Pentecoste. Cartas vivas. E o mundo está olhando para nós, queridos. O mundo está tentando olhar para nós e entender o que é que Deus está escrevendo nessas novas cartas vivas. A pergunta é: o que é que o mundo está lendo quando olha para a tua vida? Que linhas escritas estão sendo escritas em você para que eles leiam? Pentecoste não é êxtase espiritual. Nunca foi. Estou te falando já pelo menos há uns 20 minutos sobre Pentecoste.
E você não me encontrou dizendo que Pentecoste é uma alegria incontida, você não me encontrou dizendo que Pentecoste é uma manifestação de variedades de dons espirituais, de línguas estranhas, pessoas que são visitadas por uma alegria extrema do Espírito Santo e são levadas a um movimento que elas não compreendem muito bem o que está acontecendo. Não, Pentecoste não é nada disso. Pentecoste, em Atos 2, é a oportunidade em que Deus se derrama sobre toda a carne e une o seu espírito ao espírito dos homens, das mulheres, e nessa oportunidade Deus passa a escrever uma nova carta, um novo texto sagrado. Pentecoste, queridos, não é falar línguas estranhas, nós falaremos disso quando falarmos de dons espirituais mais à frente. A evidência do falar em línguas é um dom, é um presente que foi dado por Deus, e como um presente que foi dado por Deus, precisa ser carinhosamente acolhido, tratado. A gente precisa ter todo o respeito com este presente que Deus nos deu. É um dom que Ele dá para a gente, e não pode ser utilizado de qualquer forma, porque tem o tempo certo, a forma correta, não é de qualquer jeito, e está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Pentecoste é uma escrita divina, de uma carta que passa a ser lida por qualquer pessoa que vê a sua vida, porque foi escrita com o precioso sangue de Jesus Cristo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Paulo, quando está falando sobre isso, sobre a nova aliança, ele diz que na nova aliança, Deus nos capacitou para sermos ministros desta nova aliança. Nós não somos mais ministros da lei, da velha aliança, não somos mais ministros da Torá, mas nós somos agora ministros do Espírito, porque a lei matava, mas o Espírito agora ele vivifica. E o que significa para nós essa expressão que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o Espírito vivifica. Ela é bonita, a gente ouve num púlpito alguém falar, o Espírito vivifica, a gente se alegra, a gente glorifica, mas o que significa isso? Significa que é uma afirmação que a partir do Pentecoste, Deus saiu da Torá, e ao sair da Torá, Deus explodiu nos corações da humanidade, e quando Deus invade o homem, o Espírito de Deus que o invade começa agora a vivificar a vida que anteriormente foi morta em Adão, a vida que foi degenerada em Adão, começa agora a passar pelo processo de regeneração. A partir do Pentecoste, Deus começa a retratar a humanidade, porque Deus vem morar dentro de mim, dentro de você, e isso é absolutamente extraordinário. E assim como Deus um dia se revelou na Torá a um povo, dizendo e estabelecendo uma nova aliança, no Pentecoste, Deus agora se derrama sobre toda a carne, numa última e definitiva aliança, para dizer, saí de um livro, saí de textos, saí de linhas sagradas e fui morar dentro de vocês. O Deus que antes era exposto diante de mim, diante de você, não é mais exposto do lado de fora, queridos. Deus agora está derramado nas entranhas do ser humano. Deus agora está derramado nos sentimentos e nas nossas consciências por meio do Espírito Santo. E derramado por meio desse Espírito Santo sobre toda a carne. Com toda a carne Deus se comunica, Deus se revela, Deus se relaciona, Deus dá a se conhecer de si mesmo. O Pentecoste, queridos, essa oportunidade em Atos 2, é uma nova era em que a revelação do divino, ela deflagra nos nossos corações pelo Espírito Santo, uma nova possibilidade de nós sermos o tempo todo interpelado em nossas consciências na direção de Deus. O Pentecoste diz que a vontade de Deus não está mais num livro, a vontade de Deus agora está no entendimento do ser humano. E é isso que Paulo, apóstolo, vai escrever aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando ele diz que agora, transformados por esta nova revelação do Espírito Santo, nós temos transformações para uma nova renovação do nosso entendimento, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está aqui, Pentecoste. E o que significa para nós, então, termos este entendimento renovado, que Paulo diz que agora nós experimentamos uma renovação do entendimento para experimentarmos a vontade de Deus? Bom, eu gostaria
de ir para a última parte deste sermão, te sugerindo 3 possibilidades para nós compreendermos o que é ter um entendimento renovado a partir do Pentecoste. A minha primeira sugestão é te dizer que esta experiência de possuir um entendimento renovado é compreender que esta elemental e fundamental e básica união do Espírito Divino com o Espírito Homem, sobre toda a carne, possibilita ao ser humano discernir a presença e a pessoa de Deus e quem você é diante de Deus. Eu vou aproveitar porque me veio aqui à mente, eu vou acessar aqui o meu aplicativo, Romanos capítulo 8, versículo 15, me dê alguns segundos apenas para eu localizar Romanos, capítulo 8, versículo 15, você talvez vai entender isso que eu estou te dizendo. Márcio, como é que é esse negócio? Tem realmente essa possibilidade do Espírito de Deus se unir ao Espírito do homem? Está aqui na Bíblia. Paulo diz, na sua carta aos Romanos 8 e 15, olha, vocês não receberam um espírito, letra minúscula, espírito humano, vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas vocês receberam o espírito, letra maiúscula, que os torna filhos por adoção, por meio do qual espírito vocês agora clamam, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao meu e ao seu espírito que nós somos filhos de Deus. A primeira sugestão que eu faço para você entender o que é possuir renovação do entendimento a partir do Pentecoste, é entender que essa possibilidade está estendida a você. Você é filho de Deus. E é interessante que o Espírito Santo derramado sobre toda a carne, eu estou dizendo sobre toda a carne, é algo que Paulo nos revela em Romanos 2:14, quando ele diz, olha, mesmo os gentios, mesmo o povo que nunca ouviu falar de Deus, mesmo o povo gentil que nunca ouviu falar de Jesus, mesmo o povo gentil que nunca soube da história de Israel, nunca soube o que é Torá, possui em suas consciências uma intuição da possibilidade da presença de Deus, que ora os acusa e que ora os defendem. Extraordinário o escritor C.S. Lewis, quando escreve a sua obra-prima, Cristianismo Puro e Simples. Aliás, é uma obra que eu revisito todos os anos em janeiro. Todos os anos no mês de janeiro eu releio este livro. Ele aborda muito bem essa questão e ele dá um nome a essa questão do Espírito sobre toda a carne, de lei moral, dizendo que há no subconsciente da humanidade, há no subconsciente de todo homem e mulher, até aquelas pessoas mais perversas, injustas, até aquela pessoa mais demoníaca, há no subconsciente dessas pessoas algo que Lewis chamou de lei moral, e esta lei moral foi cravada no consciente, no subconsciente da humanidade, a partir do dia que Deus se derramou sobre toda a carne. E a partir do derramamento de Deus sobre toda a carne, ainda que inconscientemente, as pessoas passaram a intuir o bem e o mal. E no fundo, elas sabem quando elas estão fazendo o certo e estão fazendo o errado. Queridos, Pentecoste é a gente entender que Deus deu um jeito, Deus deu um jeitinho de manifestar a toda a humanidade, inclusive naqueles lugares onde o Evangelho de Jesus nunca foi anunciado, a presença e o nome do Deus Todo-Poderoso. Ou a gente vai continuar a achar que Deus, ele não é invocado em lugares onde o Evangelho não chegou. Ele pode não ser invocado nos padrões que nós estabelecemos, nos padrões bíblicos que nós conhecemos. Mas ele é invocado em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares, porque o Espírito Santo se derramou sobre toda a carne, e derramado sobre toda a criação, ele interpela toda a criação na direção do divino, mesmo no contexto onde o Evangelho nunca for anunciado. Para você entender um pouco melhor sobre esse assunto, eu sugiro a leitura de um livro chamado Fator Melquisedeque, de Don Richards, a história de um missionário que se coloca a levar o Evangelho para tribos onde ele sabe que o Evangelho não chegou, lugares inabitados por outras pessoas.
E ele conta de forma extraordinária como é que ele percebe o divino nesses lugares, porque quando ele chega ali, num lugar onde eles nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, da história de Israel, da Torá, ele percebe que naquele lugar, da forma deles, com os nomes que eles deram, Deus é adorado, e esse Deus tem um filho, este Deus veio à terra, e os homens mataram, mas Deus o ressuscitou, e agora eles adoram a Deus por meio do Filho ressurreto. Isso é extraordinário. Em algumas tribos, Deus é o próprio sol, e a lua é o filho que reflete a imagem e a luz do sol. Em outras tribos, Deus é uma estrela, e essa estrela tem uma estrelinha filha que veio à terra e se tornou homem entre nós. Não importa a forma como é, o que importa é que Deus, de alguma forma, vai colocando na mente das pessoas isto que eu estou falando para você nessa primeira sugestão. Uma elementar e fundamental fusão entre o Espírito Divino e o Espírito do homem, que eu estou chamando diante de vocês de percepção do divino, percepção de Deus, consciência de Deus. O dia do Pentecoste é um acesso à realidade de Deus, queridos, inclusive em contexto onde ele nunca foi pronunciado, porque Deus se derramou sobre toda a carne, e sobre toda a carne gentilmente ele está, batendo a porta dos corações. E a Bíblia me diz que todo aquele que abrir, Deus entrará e fará morada. Ô Marcião, peraí, então em outras palavras você está querendo me dizer que neste exato momento que meu filho está lá fora, está no mundo, que está lá fazendo as coisas erradas, neste exato momento que meu filho está lá agora, afundado em pecados, você está me afirmando que o Espírito Santo de Deus está derramado sobre ele? Sim! É isso que eu estou te afirmando, porque a Bíblia diz que ele se derramou sobre toda a carne, e sobre toda a carne ele está interpelando as mentes desses meninos, dizendo: menino, não faça isso, menino, este caminho é caminho de morte, de destruição, garoto, você vai fazer isso mesmo, você vai continuar andando por este caminho, isso não vai dar certo, isso vai dar ruim. E a qualquer momento, papais e mamães que me ouvem, por favor, prestem atenção. Você que carrega um peso, muitas vezes um peso de culpa, porque o teu filho talvez não esteja no caminho que você gostaria que ele estivesse. Papais e mamães, me ouçam, por favor. O Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, e está lá neste momento, está no coração dele, está na mente dele, e a qualquer momento, esta porta vai se abrir, e quando esta porta se abrir, queridos, o Espírito Santo de Deus vai entrar na vida dele, e ele vai se tornar uma carta viva de Jesus para o mundo, e as pessoas que estão ao redor dele vão começar a olhar para a vida dele e vão começar a fazer novas leituras que estão sendo escritas com o precioso sangue de Jesus, e esta carta viva agora revela Deus ao mundo. Isso é Pentecoste, querido. Pentecoste é porque se derramou sobre toda a carne, e Deus garantiu por si próprio um processo pelo qual o Espírito Santo vai falar a todas as consciências, ainda que seja em lugares onde o Evangelho não chegou. Pentecoste é compreender que a voz de Deus está nas consciências, e nessas consciências nossas ocorre o encontro elementar, básico e fundamental do divino com o espírito humano. Bom, a segunda sugestão que eu quero lhes dar a respeito do que é compreender, ter uma mente renovada, que Paulo fala a partir do Pentecoste, é que a gente precisa compreender que se o Pentecoste veio para dentro de mim e de você, trazendo uma revelação a respeito de Deus, o que precisa transbordar de dentro de mim, de dentro para fora, é o fruto dessa revelação. Em outras palavras, é o fruto do Espírito Santo. Esta simbiose, queridos, essa união entre o Espírito de Deus e o Espírito do mundo, dá surgimento a uma nova criatura, e esta criatura é chamada a testemunhar. E o que é testemunhar de Cristo? Testemunhar de Cristo é vir aqui neste púlpito, pegar o microfone e pregar. Testemunhar é você subir aqui no domingo e cantar um hino de louvor a Deus. Testemunhar é você andar pelas ruas entregando um folheto. Não! Testemunhar é vir aqui e trazer a sua oferta? Não, isso não é nada de testemunho de Cristo. Testemunhar de Cristo é passar a viver uma vida, e essa vida que você vive a partir de agora, quem olha para você, quem olha para mim, enxerga novas linhas que estão sendo escritas em nós, e estas linhas descrevem a imagem do próprio Cristo.
Pentecoste, querido, ser pentecostal é viver uma vida em que, quando você passa num lugar, Cristo não passa desapercebido. Sabe quando você entra no trem, quando você entra no metrô? Pois é, você nem imagina. Você nem imagina que ao entrar ali, alguém passou a ler as linhas dessa carta viva que você é. O seu testemunho levou alguém ali a conhecer a Deus, porque em você a imagem de Deus está sendo regenerada desde o dia do Pentecoste. E ali, sem que você soubesse, uma nova criatura está sendo formada, uma nova carta viva está sendo escrita, porque compreender o Pentecoste é entender que a imagem de Deus que foi desfigurada em Adão está sendo reconstituída, está sendo regenerada na vida daqueles que agora andam segundo a vontade do Espírito Santo, crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, e isso agora está extravasando da gente, não cabe na gente. Não cabe porque Paulo, apóstolo, quando escreveu a sua carta, disse que, cheios da plenitude de Deus, nós experimentamos agora a largura, a altura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus que está revelado em Jesus Cristo, querido. E essas medidas de Deus não cabem em nós, elas explodem em nós, elas vazam para todos os lados. E talvez você me pergunte, tá bom, Márcio, eu entendi, mas quando essa largura, essa altura, essas medidas de Deus em mim transbordam para todos os lados, o que é que ela transborda? Ela transborda o fruto do Espírito Santo de Deus. Fruto que Paulo descreve aos Gálatas 5:22 como sendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Isso é ser pentecostal, queridos. É viver o fruto do Espírito. É saber que o Pentecoste traz para mim e para você uma nova consciência, inclusive missionária. Porque nós somos cartas vivas que por onde vamos passando, vamos exalando o fruto do Espírito. E isso acontece num balcão de atendimento, isso acontece numa mecânica que você leva o seu carro, acontece no caixa do banco, acontece na sala de aula, na linha de produção da empresa, no escritório da empresa. Isso acontece quando você está levando uma criança para a escola, isso acontece quando você vai levar o seu cachorrinho para passear. Lembra, Pentecoste trouxe Deus para dentro de nós, e Deus não cabe em nós. Deus extravasa, Deus explode no nosso coração e vaza para todos os lados. Vaza como, Márcio? Vaza através do fruto do Espírito Santo que, ao nos invadir, explodiu o amor de Deus em nós. Vaza com nós olhando para as pessoas agora com amor, com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, bondade, fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Isso é Pentecoste. E eu te afirmo que possuir essas 9 virtudes do fruto do Espírito Santo que Paulo descreve em Gálatas 5:22 é muito, aliás, é absolutamente muito mais importante do que falar em línguas ou possuir qualquer outro dom. Está na Bíblia isso, Márcio? Tá. 1 Coríntios, capítulo 13. Quando Paulo escreve, ainda que eu fale a língua dos anjos, dom, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom do conhecimento e conheça todas as coisas, ainda que eu tenha o dom da fé que me possibilite mudar uma montanha de lugar, se eu não tiver amor, que é fruto, eu nada serei. Quando a gente entende o que é o Pentecostes, querido, a gente entende que a obra missionária não é a que está sendo feita somente lá na China, na Índia, na América, nos Estados Unidos, na Rússia, na Coreia. Não. A obra missionária em nossas vidas está sendo feita ali já no estacionamento da igreja quando você chega. A obra missionária está sendo feita na mesa do jantar e do almoço que você vai se assentar daqui a pouco. A obra missionária está sendo feita lá na fila gentil e educada, que dá preferência ao idoso, ali no bebedouro da igreja. Por quê? Porque no Pentecoste Deus se derramou.
E quando se derramou, o seu Espírito invadiu as nossas vidas, e ao invadir, transbordou para todos os lados. E nesse transbordamento, vazou ao mundo algo que nós chamamos de a imago Dei em Cristo, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. E vaza como, Márcio? Vaza por meio do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, do domínio próprio e da mansidão. A pergunta a se fazer é: como é que Deus, ou Jesus, como é que o Espírito de Deus está sendo revelado às pessoas quando transborda de você alguma coisa? Será que você está anunciando Jesus pelo transbordo do fruto do Espírito Santo quando você bate a porta do seu quarto na cara do seu pai e da sua mãe? Será que você está apresentando ao mundo uma carta viva que elas estão lendo quando você está xingando um palavrão porque foi fechado por outro automóvel no trânsito? Será que você está se permitindo ser uma carta viva escrita com o precioso sangue de Jesus quando você está odiando o seu chefe, falando mal do seu irmão, quando você não consegue sequer ter comunhão com os teus parentes? Que Pentecoste é esse, querido? Como é que a gente tem coragem de abrir as nossas bocas e dizer: sou pentecostal, recebi o Espírito Santo na minha vida, se você não consegue sequer viver as 9 virtudes deste fruto do Espírito Santo? Como é que você tem coragem de dizer a sua boca: sou pentecostal, recebi o Espírito Santo, se você não consegue perdoar a quem ofendeu você? Como é que você consegue ser pentecostal? Que Pentecoste é esse que está na sua vida, quando você não consegue procurar uma pessoa que um dia você ofendeu, que um dia você a machucou, e pedir perdão para ela? Ser pentecostal não tem nada a ver somente com falar em línguas estranhas, sair por aí profetizando, ter visões, determinando as coisas. Nada disso, querido. Nós veremos isso na carta aos Coríntios quando chegarmos lá. Ser pentecostal, aqui no livro em que nós estamos, de Atos 2, dia do derramamento, é entender que o povo que aguardava foi invadido pela presença do Espírito Santo de Deus. E a partir de então, este povo passou a olhar para uma multidão que está olhando de forma perplexa para eles. Eles não estão entendendo nada do que está acontecendo. Eles estão olhando agora aqueles novos textos sagrados, e aquele texto sagrado agora é diferente do texto sagrado que estava na linha da Torá. E Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta-se e diz: olha, o que está acontecendo aqui é o que aconteceu conforme foi dito pelo profeta Joel. Ele avisou que o Espírito Santo ia se derramar, e esse Espírito Santo se derramou hoje, e agora, porque ele se derramou, eu preciso te dizer uma coisa, e o que eu vou te dizer é na tua língua, é no teu idioma. Eu não vou falar em línguas estranhas para que você não entenda, eu falo agora no teu idioma. Arrependa-se, arrependa-se, creia em Jesus Cristo, creia que ele ressurgiu da morte, e creia nele, seja batizado nele para a remissão dos seus pecados. E o que eu estou falando em amor, porque o Espírito Santo de Deus me invadiu, e agora ele explodiu em mim, e o amor que eu tenho agora me diz que você não pode ser ignorado por mim, 1 minuto sequer da vida. Arrependa-se. Isso é Pentecoste, queridos. Aliás, é esse tipo de festa das primícias que Deus requer de nós no Novo Testamento. Na festa das primícias, na festa do Pentecoste do Novo Testamento, a nossa festa é entender que nós somos cartas vivas que possuem mentes renovadas, porque o Espírito Santo de Deus desceu em nós, e esta mente renovada agora produz fruto que anuncia a todo mundo quem é Cristo, porque em todo mundo o Espírito Santo se derramou. Essas são as nossas primícias do Novo Testamento. Fazer a vontade de Deus, agora revestidos para levar a sua palavra até os confins da terra. E a terceira e última sugestão que eu quero lhes dar a respeito de mente renovada pelo Pentecoste, é a gente compreender que Pentecoste não é uma mera experiência limitada a um povo. Pentecoste não é uma mera experiência limitada a uma experiência religiosa. Pentecoste não é uma mera experiência limitada a uma igreja. A igreja de Jesus Cristo, lamentavelmente, em especial a igreja do século 21,
está reduzindo a infinitude do Pentecoste a uma mera questão igrejeira. Vem para o culto do poder, vem para a noite do fogo, vem para a vigília do batismo, vem para a tarde do derramamento, vem para o culto da revelação, vem para a noite do descarrego, vem para a vigília dos 318 pastores e por aí vai, vem para o dia especial da cura e libertação. Não, queridos, não. Pentecoste não é uma experiência de religiosidade, muito menos uma experiência que está dentro de um limite geográfico ou dentro de um templo, porque Pentecoste é o dia que Deus encontrou com o espírito do humano e deflagrou no espírito humano a revelação de quem Deus é a partir de Jesus Cristo. E nessa oportunidade Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 2, versículo 3, dizendo: este é o momento em que o acesso a todos os tesouros de sabedoria e conhecimento foram encontrados em Cristo Jesus, porque agora Cristo Jesus está dentro deles. E quando a gente compreende que Pentecoste não é coisinha somente de igreja aqui dentro do nosso povo que acontece, a gente diz: obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está derramado sobre toda a carne. Obrigado, Espírito Santo, porque nesta nova aliança eu entendo que ser pentecostal não é estar dentro da igreja num curso de euforia. Eu entendo que ser pentecostal é ser um bom pai. Ser pentecostal é ser uma boa mãe, um bom filho. Ser pentecostal é ser um empresário honesto, é ser uma pessoa decente. Ser pentecostal é ser acolhedor, é ser generoso, é ser amável. Ser pentecostal é viver as virtudes do fruto do Espírito Santo diante das pessoas. E a gente agradece, obrigado Espírito Santo, porque se ao derramar sobre toda a carne, o Senhor trouxe sobre toda a carne um acesso à sabedoria necessária para que os homens pudessem fazer uma vacina para este vírus maldito que castiga a humanidade. Obrigado porque quando nós tivemos acesso a essa sabedoria que está em Cristo Jesus, os homens desenvolveram a quimioterapia, a radioterapia, a gente manda foguete para a lua atrás de volta, a gente faz transplante de órgãos vitais dentro da gente para que a gente viva. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que agora derramado sobre toda a carne, derrama em toda a carne também um despertamento de conhecimento absurdo em sabedoria. E a gente pede a Deus que o homem saiba usar esta sabedoria para fazer o bem, para acolher o pobre, a viúva, o necessitado, para que ele aprenda que ele precisa dividir as suas riquezas com os mais flagelados. E quando a gente entende o que é Pentecoste, a gente diz: obrigado, Espírito Santo de Deus, porque lá na Harvest Field nós temos o Comida do Bem. E o Comida do Bem faz valer a oração do Pai Nosso. E o Comida do Bem diz: olha, o pão também é nosso e o pão é distribuído. E a gente diz: obrigado, Espírito Santo de Deus, porque existem outras instituições cristãs e existem muitas outras instituições não cristãs que vão dia a dia lá na Cracolândia levar uma palavra amiga, levar cuidado, levar remédio para aquelas pessoas que estão em estado vegetativo de vida. Quando a gente entende o que é Pentecoste, a gente vira para o Espírito Santo de Deus, assim diz: Espírito Santo de Deus, obrigado porque a Harvest Field ela foi institucionalizada como uma igreja numa rua que também talvez tenha o maior movimento homossexual em São Paulo, e a gente espera que isto seja um sinal para que a gente se desperte a compartilhar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade com essas criaturas, fidelidade também, mansidão e domínio próprio com eles. E se a gente ainda não fez isso, Deus, nos 5 anos que nós estamos aqui, perdoa a gente. Perdoa esse nosso egoísmo por achar que Espírito Santo, que Pentecoste é coisa somente de igreja, que só cai sobre nós. Não, queridos, Pentecoste nunca foi reduzido a coisa de igreja. Não, a Bíblia diz que o Pentecoste é derramamento sobre toda a carne. Está ali na esquina, está derramado sobre aquele jovem que está se prostituindo. Está derramado sobre o seu filho que está agora se drogando no mundo.
O Espírito Santo está derramado sobre o pai que violentou e saiu de casa, está derramado sobre o cônjuge que traiu e saiu de casa, está derramado sobre todos, e derramado sobre todos eles está lá, interpelando as suas mentes e o seu coração o tempo todo, com gemidos inexprimíveis. E está desejoso para que essa porta se abra, e ao abrir o Espírito Santo vai invadir, e quando invadir, vai explodir nesse coração. Que tipo de amabilidade estamos oferecendo a esses jovens aqui, na esquina da nossa igreja? Que tipo de amor, que tipo de alegria, que tipo de bondade? Um cobertor, uma sopa quente, uma palestra médico-sexual para expor a esses jovens os cuidados e os perigos que eles estão correndo? Será que a depravação na qual eles chegaram atrapalha que a gente se aproxime? É evidente que sim, queridos, é evidente. É humilhante para mim, para você, para eles. Mas cadê as virtudes do Espírito Santo que foi derramado e que a gente abre a boca para dizer, sou pentecostal? Ser pentecostal não é êxtase espiritual, queridos. Ser pentecostal não tem nada a ver com falar em variedades de línguas, ir a um culto de euforia. Nós veremos isso mais à frente, 1 Coríntios capítulo 14. Mas nós estamos ainda aqui em Atos, nós ainda estamos tentando compreender a formação de uma igreja a partir do livro de Atos, a partir do dia do Pentecoste, porque se a gente não entender o que é ser pentecostal, a gente não pode dizer por aí que nós temos os dons espirituais. Pentecoste é um acesso à sabedoria e ao conhecimento que está em Cristo, e quando a gente acessa isso, a gente precisa ser melhores pessoas para nós e para os outros. Eu diria que ser pentecostal, por exemplo, é escrever uma bela canção de amor a Deus. Ser pentecostal é escrever uma bela poesia a Deus. Ser pentecostal é subir aqui e falar um sermão de amor ao próximo. Ser pentecostal é um médico passar horas e horas em pé, ao lado de uma maca, onde uma vida que ele sequer conhece está indo embora, está se esvaindo, ele está usando de todo o conhecimento que ele acessa em Cristo para tentar resgatar esta vida. Ser pentecostal é como um bombeiro que não sabe qual é a pessoa que está dentro das chamas, mas porque há nele um amor pelo próximo, ele se lança ao fogo e ele vai salvar essa pessoa. Ser pentecostal é ser um policial que quando ele se levanta pela manhã, não passa pela mente dele que ele vai ofender alguém, que ele vai extrapolar os seus limites, que ele vai violentar uma pessoa. Ser pentecostal, queridos, é cuidar dos idosos, é amar os pais, é discernir aquilo que você vai falar diante de um professor. Ser pentecostal é obedecer aos seus pastores. Ser pentecostal é olhar para trás, consertar um erro e rumar para frente. E isso é ser pentecostal, porque ser pentecostal é exalar as virtudes do Espírito Santo que estão dentro de você. Ser pentecostal é possuir na sua boca a voz do bom pastor. E a Bíblia diz para mim que a voz do bom pastor, ela não grita. A voz do bom pastor não ofende, não incomoda, não constrange, porque a voz do bom pastor, a Bíblia me diz que ela é mansa. Ela tem mansidão. A voz do bom pastor tem paz. Ela não é estridente a quem ouve, não, ela não é espalhafatosa. A voz do bom pastor tem doçura. Pentecoste, ser pentecostal, é viver uma vida sob a escuta desta voz que está na sua consciência, que te diz agora, você é carta viva, e porque você é carta viva, você ama, sente, chora, você se solidariza, você respeita, você vive a plenitude da vida. O meu tempo já foi, eu preciso encerrar. O nosso Pentecoste, queridos, não pode continuar sendo o Pentecoste judaico. Porque se o nosso Pentecoste continuar sendo um Pentecoste em que nós somos convertidos a um livro, mas a gente não se compromete com o pobre, com a viúva e com o missionário, de nada valeu o derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas.
O nosso Pentecoste não é mais esse Pentecoste em que a gente busca Deus nas linhas de um texto, sai por aí falando em línguas estranhas, profetizando, determinando, mas o seu vizinho nunca ouviu um mísero bom dia da tua boca quando você entra no elevador do seu prédio. Não! O Pentecoste fez Deus sair de um livro e invadir os corações dos humanos. E essa humanidade agora se torna uma nova criatura, tem mente renovada. E com mente renovada vive o fruto do Espírito numa nova e definitiva revelação de aliança de Deus para com o mundo. Ser pentecostal é a gente realizar aqui a maior densidade possível do que é o novo céu e nova terra. Porque quando Jesus Cristo disse, o reino de Deus está próximo, Ele nunca se referiu que o reino de Deus estava para chegar como um projeto futurístico, apocalíptico. Não, ele quis dizer, o reino de Deus está próximo. E como é que eu vivo, Deus? Estende a tua mão e se aproxima da pessoa que precisa. O reino de Deus está próximo. Dá um passo na vida, em direção da vida da pessoa que você um dia ofendeu. Viva o reino de Deus aqui. E como é que eu faço isso, Márcio? Deixe-se que o Espírito de Deus entrelace o teu espírito e você viva os frutos, ou melhor, as virtudes do fruto desse Espírito. Dizendo boa noite para sua filha quando ela vai dormir. Dando um beijo carinhoso de bom dia na tua esposa. Mandando uma mensagem de WhatsApp aos seus pais, aos seus parentes com quem você não conversa. E nessa elementar união do Espírito de Deus ao Espírito humano, a gente vai encontrando a imagem de Cristo formada em nós e reproduzindo o mundo afora. Queridos, que fique muito bem claro, eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos capacita durante uma pregação. Acredito que o Espírito Santo de Deus nos capacita durante uma ministração de louvor, que o Espírito de Deus capacita os nossos professores lá em cima no Kids, onde eles estão contando as velhas histórias bíblicas para as nossas crianças, e essas histórias também um dia vão explodir nos corações delas, e elas vão passar também a discernir todas as coisas espirituais. Eu creio absolutamente que o Espírito Santo de Deus atua no meio da igreja por meio de profecias, revelações, manifestações de dons, milagres, curas, prodígios. Eu creio em tudo isso, queridos. Creio com todas as minhas forças nos dons espirituais e creio que os dons espirituais são para os dias atuais, mas tem jeito certo, tem maneira adequada, tem o tempo exato, tem o lugar propício e está tudo na Bíblia. Mas que fique absolutamente claro para você que eu também creio que coisa de Espírito Santo, derramar espiritual, não é coisa meramente de igreja. O Espírito Santo também viaja no Twitter, viaja no Facebook, viaja no Instagram por meio de um versículo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e sobre toda a carne ele pode ser presenciado, por exemplo, lá nas repartições de umas redações de jornais. O Espírito Santo está derramado na indústria farmacêutica, está passeando pelos corredores do Congresso, está visitando as autoridades no Palácio do Planalto em Brasília. Deus está em todo lugar, porque o Espírito Santo se derramou em todo lugar. E nessa nova aliança, a Bíblia me diz, não é uma aliança celebrada como foi celebrada com os antepassados. Porque com os antepassados, eu peguei Israel com mão forte, arranquei-os violentamente do Egito e mandei ir para Canaã. Na nova aliança, Deus se derramou sobre toda a carne e não nos pegará à força, mas gentilmente, carinhosamente, interpelará nas mentes e consciência de todos os humanos, dizendo em amor, vem comigo, bora testemunhar desse fruto do Espírito que eu estou colocando em você, em Jerusalém, em Judeia, Samaria, na Bahia, em São Paulo, em Fort Myers, até os confins de toda a terra. Eu encerro com uma frase que eu escrevi, parafraseando Abacuque 2:14, que Pentecoste é espalhar a glória do Senhor pelo nosso testemunho, até que chegue o dia em que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que seja assim, para a glória de Deus. Amém. Amém. A mim foi confiado também a oportunidade para fazer este momento aqui, que faz parte do nosso culto de ofertas. E eu disse para você que uma das vertentes daquele que se diz pentecostal é ser bondoso, e a depender da tradução bíblica, você vai encontrar o termo generoso.
Não dá para ser pentecostal e não ter as 9 virtudes do Espírito Santo em si, porque essas 9 virtudes são um fruto desse Espírito que se derramou no Pentecoste. Você não pode dizer para mim que se você é pentecostal, se você não consegue ser generoso com o próximo. E em tempos de pandemia, se você ainda não percebeu que Deus está te chamando para ser muito mais generoso do que você era em tempos comuns, algo precisa mudar na tua vida, querido. Se você era generoso em tempos de normalidade, no tempo pandêmico, se a pandemia não te atingiu, você precisa ser generoso, multiplicado por 2, por 5, por 10, por 20. Se você está numa igreja que tem um projeto social como Comida do Bem, e depois de tanto tempo você ainda não abraçou uma família por mês, eu preciso rever que Pentecoste é esse que você está dizendo que a mim que você vive, que você é um pentecostal. Porque não é possível, queridos, que a gente se diga ser pentecostal e não tenha bondade para com o próximo, generosidade. É um contexto todo, não dá para ser uma partezinha. E se esta palavra fez sentido para a sua vida hoje, se mexeu algo na sua vida, eu te convido, procure os nossos diretores do Comida do Bem, pastor Marcelo Feitosa e sua esposa Rose Feitosa, e fale, pastor, a partir de hoje eu abraço uma família por mês, uma cesta por mês, 2, 10, pastor, eu vou abraçar 20 cestas por mês, eu vou abraçar 50 cestas por mês, porque na verdade esta pandemia, ela me abençoou, pastor, eu cresci ainda mais, eu não esperava, mas Deus teve misericórdia de mim. E da mesma forma, em que há no fruto do Espírito a bondade, há também a fidelidade. Nós precisamos continuar de fé em fé, fiéis a Cristo. E esta igreja está aqui pela misericórdia de Deus e pela tua generosidade. Certamente na tela estão aí as oportunidades pelas quais você pode continuar depositando neste lugar o teu recurso, para que ele seja utilizado, para que vidas sejam alcançadas por palavras como essa e por outras que aqui são pregadas no dia a dia. Que você tenha orgulho de ser um pentecostal. Que você viva uma vida destilando ao próximo, destinando ao próximo alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu oro neste momento, pelo término dessa mensagem, agradecido a Deus e pela tua semente, pela oferta que você está fazendo aí na sua casa. Deus te abençoe. Deus te abençoe e continue orando pelo Space para que no mês que vem a gente esteja aqui dando continuidade a esta leitura sistematizada da Bíblia Sagrada. Deus querido, Deus maravilhoso, te agradecemos pela oportunidade que nos deste. Obrigado pela tua palavra, Senhor, hoje pregada neste lugar. Obrigado pela possibilidade de entendermos um dos temas mais cruciais da Bíblia, Senhor, que é o tema que traz a nova aliança. É o dia, Pai, em que a nova aliança ela é de fato concreta entre nós. O Espírito Santo se derramou sobre nós e a partir daí mudou tudo, porque Deus veio para dentro de nós. Obrigado, Pai, por entendermos esse texto tão precioso a partir de hoje, porque também entendemos que Pentecoste não é, Senhor, um mero êxito espiritual, mas Pentecoste é uma vida radical, Senhor, completamente mudada e transformada por causa do fruto do Espírito Santo que passou a estar dentro de cada um de nós e que agora transborda para todo mundo. E nós somos, a partir de então, cartas vivas escritas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe e obrigado pela tua paciência. Até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia! Boa noite, HFC Space. Uau! Vale um yes! Mais um yes! O Márcio trouxe um conhecimento apurado nesta noite, nesse nosso encontro. Essa ideia de pentecostal clássico, pentecostal histórico, pentecostal contemporâneo, pentecostal neomoderno. Louvado seja o nome do Senhor, pentecostal bíblico. Que aula incrível que Ele nos trouxe hoje, nesta noite. Estamos felizes por aprendermos
um pouquinho mais, aquele tiquinho de pão, ou do pão vivo que desceu do céu ao coração do Márcio. HFC Space é isso, conteúdo, Bíblia, leitura, aplicação, dedicação. Compartilha esse link, compartilha essa aula. Se você tem 2 amigos, faça isso, 2 amigos que gostam de Bíblia, que gostam de aprender, pega essa aula, retransmita essa aula ao seu amigo, diga lá, faça um investimento aí de 45, 50 minutos, tire esse tempinho para ouvir um pouquinho sobre essa ideia de Pentecoste, pentecostal, pentecostalismo e etc. Então eu te convido a você fazer esse exercício de fé. HFC Space é um espaço, é um momento de aprendizado da palavra de Deus. Coube a mim fazer ou trazer os anúncios a você que está conosco, a você que continua comigo por mais 2 ou 3 minutos. Eu quero louvar a Deus que pela manhã nós tivemos o Comida do Bem. Foi incrível nós entregarmos as cestas às famílias que estão precisando. A nossa Páscoa do Comida do Bem, que você adotou uma família, passou um pouquinho de uma semana, mas nós fizemos crianças felizes. Foi muito gostoso entregar o ovo de Páscoa, a cesta com os alimentos para estas famílias. A gente viu o sorriso, a gente contemplou os sorrisos nos rostos dessas pessoas. Como foi agradável, como tem sido agradável. Mais uma vez, Deus te abençoe. Deus multiplique a sua semente. Deus coloque a sua mão sobre você. Deus te dê paz, te dê graça. Conforme o Márcio disse e nos ensinou, se você quiser continuar sendo um colaborador generoso do projeto Comida do Bem, nos procure, porque nós estamos no mês de abril, mês de maio, continua o projeto Comida do Bem, continua o projeto de assistencialismo da HFC. Deus te abençoe. Quero passar para você que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Novamente, compartilhe o nosso link, entra lá na nossa página do Instagram, assista com a gente. Se você ainda não se inscreveu, faça isso, nos ajude, nos abençoe, compartilhe a nossa página. Nós temos 2 eventos ainda no decorrer desse ano. Lembre-se que todas as quartas-feiras nós temos os nossos cultos de reflexão. No dia 17 de abril, nós temos o encontro das mulheres de conquista. Salve essa data, salve esse dia, salve esse horário, às 16h30 do dia 17 de abril. E no dia 24 de abril, finzinho do mês, o Hub vem chegando com força total, com a Força Jovem. Este é o nosso calendário do mês de abril, a nossa agenda do mês de abril. Mais uma vez, quero dar os parabéns ao Márcio por essa entrega do Space. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dele, que Deus continue iluminando o Márcio, dando sabedoria, dando graça, dando paciência, para nos trazer conteúdos relevantes da palavra de Deus. Que você tenha um sábado abençoado, uma noite abençoada. Dá tempo de você pedir aquela pizza, de você comer com a sua família, de você se alegrar com a sua família e, quem sabe, na roda da sua família, você discutir sobre o assunto, você comentar sobre o assunto, você levantar dúvidas sobre o assunto. Passe para o Márcio vai responder estas questões para você. Faça isso. Compre uma pizza, converse com os seus familiares, liga para alguém que você viu que estava junto, o que você achou, dê ideias, dê sugestões. O Márcio tem uma linha de aula já pronta, um mês ou para os meses sobre Atos dos Apóstolos. São muitos assuntos, dá para falar um ano só sobre Atos dos Apóstolos. Então tem muita coisa boa de Deus chegando para nós. Eu quero orar com você. Deus abençoe o carinho da tua audiência. Recline a sua cabeça por um minuto e oramos agradecidos a Deus pelo momento que nós tivemos de palavra. Pai, obrigado pela chance que nós temos de aprender a tua palavra. Obrigado porque o Senhor não viu raça, não viu cor, não viu tamanho, não viu posição, mas simplesmente derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas.
Não somos merecedores, não merecemos, mas o seu amor nos inunda, o seu amor nos constrange. Obrigado, Senhor, pela noite que nós aprendemos sobre essa linha pentecostal, sobre o Pentecoste e sobre tantos outros assuntos que foram abordados nesta noite. Continuamos a pedir pela nossa igreja, continuamos a pedir pelos enfermos, continuamos a pedir pela HFC, não só aqui, mas em outros lugares, que o Senhor repouse a sua mão sobre a nossa igreja, sobre os nossos pastores, sobre a nossa liderança, e continue nos abençoando, não só a nós, mas todas as igrejas que estão lutando com suas portas, com os seus membros, para que tenha um culto, para que haja um momento de aprendizado da sua palavra, e que mais e mais e mais pessoas se levantem como Márcio para trazer ensinamento à sua igreja. Nós te damos graça, louvamos o teu nome, em nome de Jesus. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito sejam sobre vocês. Boa noite, até o nosso próximo culto, amanhã, às 10 horas da manhã. Deus te abençoe.